Graça e a paz, queridos. Estamos retomando aqui a nossa transmissão online do culto da família no Salmo 40. Tivemos problemas técnicos no canal do YouTube, mas já está restabelecido no Instagram da igreja, IABG Jampa. Então, da mesma forma, todos possam estar se acomodando e participando. E nós estaremos reiniciando o estudo. O pastor Edésio vai estar trabalhando o Salmo 40 a partir do início, tá bom? Que Deus abençoe a todos e vamos lá. Pastor Edésio. Queridos, que temos então o Salmo 40 hoje para nós aprendermos? Bem, o Salmo 40 ele é um salmo messiânico. Por que nós dizemos isso? O autor da carta aos Hebreus, ele traz a sua memória e registra na carta aos Hebreus, capítulo 10, do versículo 5 ao versículo 9, mostrando aí que o que se falava no Salmo 40 estava referindo-se a Cristo. Por isso nós o temos como um salmo messiânico. Isso é unânime entre os teólogos, acredito, de todos os tempos. E aí, queridos, o que podemos falar desse salmo, além de saber que ele é messiânico? Muitas pessoas têm observado, por exemplo, e tirado algumas conclusões. Ele tem muito a ver aí com a carta aos Hebreus, entre o versículo 6 e o versículo 8, que vai mostrar aí alguns aspectos do Messias em si, quando temos como salmo messiânico. Mas esse salmo, para nós, e eu acredito que todos os cristãos em geral, tem sido aquele salmo que se sobressai dentro dos momentos de testemunho, quando somos abençoados, conseguimos algumas vitórias na nossa vida, vitórias sobre o sofrimento, vitórias sobre as dificuldades que enfrentamos na vida. E muitas pessoas sobem ao púlpito e aí então abrem sua Bíblia no Salmo 40 e atribui a sua esperança no Senhor, a sua confiança no Senhor, dizendo que esperou com paciência ou confiantemente no Senhor, e o Senhor se inclinou seus ouvidos e ouviu o seu clamor e atendeu ao seu pedido. Geralmente acontece isso, pastor Natalício. Mas o que podemos, além de termos esse salmo como o salmo em que nós expressamos tanto a nossa paciência, a nossa expectativa no Senhor, nós podemos observar, queridos, que o salmista vai usar aqui vários verbos que mostram uma ação divina sobre a sua vida, que mostram uma operação de Deus sobre a sua vida pessoal. E aí, nós observando isso, eu quero, junto com vocês, eu espero que você já tenha aberto sua Bíblia, esteja com sua Bíblia em mãos, para que nós possamos até marcar alguns pontos que você vai aprender agora, e assim também ensinar a outras pessoas que estudam o livro dos Salmos, para que eles também sejam enriquecidos da graça de Deus. Então, eu fiz uma divisão aqui no Salmo. No primeiro momento eu tinha feito 3 divisões. Mas depois, eu observando, e resolvi fazer 4 divisões para, assim, entender a mensagem, o espírito da mensagem, e então aplicar a minha vida. Mas você pode aí dar um tema para esse salmo. Algumas pessoas dizem que é a fé que saiu do forno, outros dizem a fé que saiu do poço, a fé que surgiu do sofrimento, a fé que saiu do purgatório da vida real. Então, algumas pessoas podem ter aí um título para dar a esse salmo, assim como entender ele como mensagem para a sua própria vida pessoal. Então, é muito pessoal, às vezes, é muito pessoal a questão do título que você pode dar. Mas aí, então, eu quero já observar com você o primeiro versículo, querido. Do versículo 1 ao versículo 3, eu dei um título, um tema. Tá? Eu fiz um ponto temático para isso. E esse ponto temático é o seguinte: quem espera confiando ou pacientemente no Senhor, alcança graça e misericórdia. Por que eu entendi isso? Vamos observar então o que o salmista diz.
esperei confiantemente pelo Senhor, ele inclinou para mim os seus ouvidos e ouviu o meu clamor. Ou em outra versão diz, ele se inclinou para mim e me enviou, ou me ouviu quando clamei por socorro. Parece algo assim bem contraditório, talvez. Parece um pouco contraditório quando o salmista diz que esperou com paciência ou confiantemente. E aí depois ele vai dizer que clamou, que deu um grito, que pediu ao Senhor. Isso mostra para nós que ele estava de fato esperando. Mas o esperar dele com confiança está para uma confiança com o exercício da fé. Logo aqui, queridos, a fé ela é determinante para quem espera. Então, quando ele espera confiantemente pelo Senhor, ele clama ao Senhor, porque o Senhor ouve. Observe que ele diz aqui que Deus inclinou os ouvidos quando ele clamou por socorro. E aí o resultado dessa confiança e desse ouvir de Deus, quando ele clamou por socorro, é que Deus tirou ele de um poço de perdição, de um tremendal ou de um lamaçal, ou de um poço de lama, para algumas versões, e colocou seus pés sobre uma rocha. Isso está no versículo 2. E me firmou os passos. Observe aqui os verbos tirou-me, colocou-me, firmou. São ações divinas sobre a vida de alguém que está realmente num poço de perdição. Mas esse tremendal de lama, ou esse poço de lama, esse lamaçal, queridos, ele não é algo literal. Nós vamos observar que houve algo literal na vida de Jeremias. Quando Jeremias é lançado no poço, ele avisa sobre a destruição de Israel, de Judá, de Jerusalém. E aí então o rei Zedequias recebe um pedido daqueles que rejeitaram a mensagem de Jeremias e são autorizados a lançá-lo dentro de uma prisão. Depois, queridos, eles acham um pouco a prisão e jogam ele dentro de um poço. Era um poço que não tinha água, mas tinha lama. E mais tarde ele é tirado desse poço. E é descrito essa história registrada por Jeremias. Nós temos, por exemplo, Daniel, que é lançado no poço dos leões, ou na cova dos leões, que faz o mesmo sentido. É um lugar de tribulação, de sofrimento, mas um lugar que gera fé, que gera o exercício da fé. Nós vamos ver os amigos de Daniel, que foram lançados na fornalha. E o que acontece é que eles clamam a Deus. E clamando a Deus, Deus responde. Então, eu não sei qual é o poço que você está. Que poço é esse de perdição, de sofrimento? Talvez esse poço não seja o poço que Davi está descrevendo, talvez você esteja entendendo, mas pode ser o poço da pressão existencial da sua vida. Falta de emprego, problemas familiares, problemas conjugais, problemas de relacionamentos, extrafamiliar, problemas de várias naturezas que possam assolar e ser um poço na sua vida. O que nós aprendemos aqui é que Deus ouve, Deus escuta o clamor daquele que confiadamente espera nele, mas não espera calado. Espera gemendo, espera com dores reais sobre sua vida, mas que clama ao Senhor. Observe então que quem espera confiadamente e paciente no Senhor, alcança misericórdia. Aqui no versículo 2 nós observamos que a misericórdia de Deus, ela é de fato uma realidade na vida do salmista. O salmista mostra-se aqui
encontrado dentro do poço de lama, mas o Deus que visita ele no seu poço de perdição. Aí nós podemos entender de pecado, de amargura, de sofrimento. Esse Deus tira e coloca ele sobre a rocha. Ouça, veja o resultado de que ele firma os seus pés na rocha, firma os seus passos, ele põe ele na rocha e firma os seus passos, querido. Alguém que está atolado, não sei se você já andou no atoleiro, mas, queridos, quem já andou no mangue, eu já andei no mangue, já visitei atoleiros de areia, de lama. E é impressionante que quando você atola um pé e tenta tirar o outro para poder dar o passo, aquele que estava atolado atola mais. E quando você consegue tirar um pé, que tenta firmar puxar o outro, você já está sufocado e precisando de ajuda, de uma mão, para ajudar você a socorrer você do atoleiro. Mas aqui ele diz que Deus tirou ele desse lamaçal do pecado, do poço de perdição, da lama, põe os seus pés na rocha e agora firma os seus passos. Fora do atoleiro, é conduzido para a rocha, um lugar seco, um lugar enxuto. Mas ele não fica parado, agora ele começa a andar com os passos firmes com o Senhor. Mas observe comigo aí o que acontece. Ele diz o seguinte: pois os meus lábios, versículo 3, os meus lábios um novo cântico, o hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Observe que o título aqui que eu dou, quem espera confiantemente no Senhor, com paciência no Senhor, ele alcança graça e misericórdia de Deus, ou misericórdia e graça de Deus. E então, tem uma vida aprumada, queridos. Deus é especialista em aprumar a vida daquelas pessoas que andam por caminhos tortos. A partir do versículo 4, queridos, nós podemos observar que quem encontra a graça e a misericórdia de Deus canta louvores que proclamam a Deus. Olha que coisa maravilhosa. É o segundo título. Então, quem espera confiantemente pelo Senhor, que encontra a graça e misericórdia, canta louvores que proclamam a Deus. E aí você vai observar então do versículo 4 e o versículo 5, que diz assim: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. Observe que aqui há mudança de comportamento de alguém que sai do poço, que encontra graça e misericórdia quando clama a Deus e Deus ouve. Deus tira do lamaçal. Agora ele tem um novo cântico, agora ele é bem-aventurado, agora ele consegue enxergar as maravilhas de Deus e deseja contar, deseja falar das maravilhas de Deus, dos desígnios de Deus. Mas ele diz que são tantos que ele não pode contar. E ele diz: eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que eu posso contar, mais do que se pode contar. Então observe que quem encontra a graça e misericórdia de Deus tem um novo cântico, tem um novo caminho para caminhar. Ele canta louvores, ele anuncia a grandeza de Deus, ele enxerga as maravilhas de Deus. E o terceiro ponto que eu posso observar aqui, queridos, é que aquele que espera no Senhor com confiança, ou confiantemente, pacientemente no Senhor, ele tem prazer em fazer a vontade de Deus. Observe então agora a partir do versículo 6.
do versículo 6 ao versículo 10. O salmista vai dizer aqui: sacrifícios e ofertas Deus não quis. Mas ele diz que Deus abriu os seus ouvidos. Ele diz também, parece redundante, mas ele diz: holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste. O que então ele está dizendo aqui, queridos? Que Deus rejeita sacrifício? Rejeita a oferta? Não, queridos. Ofertar a Deus, naquela época, o sistema sacrificial era uma realidade na vida do povo de Deus, na vida dos adoradores do Senhor. Mas o que ele está dizendo aqui é que o que Deus está interessado na nossa vida, em nós, não são as coisas que nós podemos fazer, fazemos, não. Mas é que Ele está interessado no meu coração. Ou seja, ouvir a Deus, queridos. Abrir as portas dos meus ouvidos para receber a mensagem de Deus, o Espírito de Deus sobre a minha vida. E isso faz a diferença na vida de qualquer pessoa que pede, que clama a Deus pelo socorro e que recebe o socorro de Deus. Parecia interessante aqui, porque então o salmista, ele começou fazendo essa demonstração de Deus, reconhecendo que Deus é o seu socorro. Agora ele quer oferecer sacrifícios a Deus depois de ser socorrido, de ser tirado do poço de lama. Deus agora não recebe esses sacrifícios, porque o que Deus está querendo, queridos, é um coração quebrantado, um espírito compungido, como ele vai falar no Salmo de número 51. O interesse de Deus é que o coração nosso seja um coração inclinado para Deus. Isso dá todo sentido para a nossa vida, queridos. Quando nós observamos, por exemplo, Oséias capítulo 6, versículo 6, vai falar exatamente nessa realidade em que os sacerdotes e o povo de Israel, o povo de Judá, o reino de Judá naquela época, queridos, estavam envolvidos em tantos pecados, que eles levavam touros, levavam ovelhas, levavam pombas, levavam bodes, levavam tudo que pudesse ofertar, mas Deus disse que não recebia, porque eram sacrifícios falsos, com intenções pessoais, em busca de trocar alguma coisa. Ou seja, eu vou provocar os sentimentos de Deus, para que Deus me veja, me abençoe, mesmo tendo pecado contra Deus. Deus está querendo um coração transformado, um coração obediente. É aquilo que Jesus também vai dizer, referindo-se a Oséias, repetindo aquilo que Oséias diz. Ele diz: antes aprendei o que é misericórdia, o que é amor, e não sacrifício. Porque as pessoas estavam acostumadas ao regime sacrificial, pensando que com os sacrifícios, com as ofertas, eles compravam o coração de Deus. E aí é onde mora o engano. Quando nós lemos, por exemplo, Miqueias, capítulo 6 também, que é bem interessante, queridos, eu vou ler aqui para vocês, Miqueias, capítulo 6. Quão maravilhoso é o entendimento do profeta, quando ele se refere a esse comportamento do povo de Deus, diante de uma situação onde Deus já rejeitava o seu comportamento mentiroso, pensando que Deus se engana, ou que Deus é comprado por sacrifícios. Observe aí, versículo 6 de Miqueias, capítulo 6, versículo 6, que diz assim: com que me apresentarei ao Senhor? Isso era uma indagação do próprio profeta. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso?
Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de um ano? Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Ele te declarou: ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti? Que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Queridos, é claro que Deus, ele rejeita qualquer comportamento mentiroso para se trocar ou alcançar a graça e a misericórdia de Deus. Ele está exigindo, pedindo que se seja obediente. Daqui por diante, versículo 7, versículo 8, versículo 9, versículo 10, está descrevendo aquele homem que clamou a Deus por misericórdia, com paciência, que Deus inclinou seus ouvidos e agora ele é uma nova vida. Ele tem uma nova vida porque ele volta-se para Deus. Quando nós lemos a segunda carta aos Coríntios, escrita pelo apóstolo Paulo, capítulo 5, versículo 17, ele vai falar da transformação que Cristo faz na vida de um ser humano. Quando ele diz que aqueles que estão em Cristo são nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo o que nós precisamos para enxergar a novidade de vida encontra-se em Cristo. Por isso, esse salmo messiânico que Cristo nos dá, queridos, é o salmo que nos induz a pensar sobre uma verdadeira vida diante de Deus. Uma vida que agrada ao Senhor, com o coração quebrantado, um espírito compungido, ouvidos atentos a ouvir e a obedecer os comandos, as orientações de Deus. E eu quero mostrar para vocês o comportamento dessa pessoa que anda com o Senhor. Versículo 9. Proclamei as boas novas de justiça na grande congregação. Jamais cerrei os lábios. Tu sabes, Senhor. Tu o sabes, Senhor. Não ocultei no coração a tua justiça. Proclamei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. Muito bem. Até aqui nós observamos, queridos, que aquele que confia no Senhor, que espera confiantemente pelo Senhor, ele tem prazer em fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, como nós observamos lá no capítulo 12 da carta aos Romanos, versículo 1 e diante. Um sacrifício agradável a Deus, que é a nossa vida como um culto racional, de alguém que recebe o Espírito de Deus e pode prestar um culto a Deus, não apresentando sacrifícios para comprar a Deus, mas a sua própria vida, o seu próprio corpo, os seus pensamentos, tudo que há em você, tudo que há em mim, é um culto agradável a Deus. A partir do versículo 11, nós vamos observar aqui que esse homem de Deus que clama ao Senhor, que espera com paciência, ele tem uma vida de oração com Deus, reestabelecida, numa conversa sincera. Primeiro, ele ora por si mesmo. Do versículo 11 e versículo 12, versículo 13, versículo 11, 12 e 13, ele está clamando, suplicando por si mesmo agora. Não retenhas de mim, Senhor, a tua misericórdia, guarde-me sempre a tua graça e a tua verdade. Versículo 13, praza-te, Senhor, em livrar-me, dá-te pressa, Senhor, em socorrer-me. E aí o versículo 14 e o versículo 15, dentro da sua oração de súplica,
ele também faz um pedido, ou seja, faz uma imprecação a Deus, um pedido por justiça sobre os seus inimigos que são perseguidores da sua vida. Isso nós vimos aqui no versículo 14, versículo 15. Versículo 15 ele diz: sofram perturbação por causa da sua ignomínia, os que dizem, bem feito, bem feito. Da sua vergonha, por causa da sua... sofram perturbação por causa da sua ignomínia, ou seja, por causa da sua vergonha, da sua frustração. O que ele pede aqui é que eles sejam frustrados, queridos. Porque os inimigos da nossa vida, eles não desejam apenas que nós morramos. Mas o que mais interessa para o inimigo da nossa alma, o inimigo de Deus e os seus auxiliares, e os seus emissários, os seus amigos, eu me refiro a Satanás e os seus demônios, é que, enquanto nós vivermos, os nossos erros possam servir como espetáculos para serem expostos diante da congregação de Deus, diante do mundo, numa tentativa de envergonhar a Deus e envergonhar os filhos de Deus. Daí então, queridos, nós podemos observar, por exemplo, na vida de Sansão. Sansão, quando ele desobedece a Deus, ele peca contra seu pai, contra sua mãe, ele faz escolhas que não agradavam a Deus. Mas mesmo assim, Deus usou de misericórdia. Mas antes disso, antes dele ficar cego, queridos, o inimigo já usou ele em vários momentos, perseguiu a sua vida. Quando ele é cego, é vazado os seus olhos, o diabo põe uma coleira sobre ele, acorrenta ele e levava ele para o templo dos deuses pagãos. E lá, o templo de Dagon, oferecido a um deus dos midianitas, que era o Deus supremo, aquele que estava na linha de frente dos midianitas. Sabe o que acontece? Ele estava na coleira de ferro, acorrentado, para servir de espetáculo, para animar o reino, dia após dia, até que um dia Sansão lembra-se que está num poço de perdição, num lamaçal terrível da sua vida, e ele clama a Deus, e mesmo cego, ele matou mais inimigos, praticou justiça com as suas mãos, destruindo mais inimigos do que quando ele estava solto e com boa saúde. Mas, queridos, bom é que nós possamos obedecer a Deus, aprender com o salmista, e não cometer os mesmos erros que ele cometeu. É para isso que a Escritura é inspirada por Deus, para nos socorrer antes de cairmos no poço. E aí, esse salmista que ora por si mesmo, ele ora também pelos outros, queridos. Versículo 16. Foguem em ti, se jubilem todos os que te buscam, os que amam a tua salvação. Digam sempre, o Senhor seja magnificado, ou seja, seja santificado, seja exaltado, seja adorado, seja conhecido. E aí ele encerra no versículo 17, fazendo a declaração de alguém que verdadeiramente depende somente em Deus. Ele decide então aqui apresentar a sua total dependência no Senhor. Ele diz: eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Quem estava dizendo isso, queridos? Era um rei potente, cheio de poder, cheio de soldados, um grande exército ao seu favor, riqueza que ele não podia contar, amigos e muitos amigos, muitas posses. Mas, queridos,
o salmista tinha convicção de que Deus é tudo que ele precisa, porque ele é pobre e necessitado de Deus, porque é Deus quem o livra. Está aí mais um salmo para nós aprendermos com o Senhor, queridos. Eu espero que você tenha tido essa oportunidade agora de aprender com o Senhor a respeito da sua grandeza, da sua magnitude, da sua graça, da sua misericórdia. E como eu falei para vocês, eu fiz uma divisão em 4 pontos. Quem espera confiantemente ou pacientemente pelo Senhor, no Senhor, alcança misericórdia e graça. Versículo 1 e versículo 3. No versículo 4 ao versículo 5, quem espera confiantemente ou pacientemente pelo Senhor, encontra graça e misericórdia e louva ao Deus, proclamando as suas maravilhas, a sua grandeza. Versículo 6 a 10. Quem espera confiantemente pelo Senhor, no Senhor, faz a vontade de Deus com alegria e convicção. E o 4º ponto, quem espera confiantemente, paciente no Senhor, tem uma vida de oração restaurada na presença de Deus. Ora por si, ora pelos outros e põe a sua dependência total no Senhor. Que Deus te abençoe e aplique essa palavra à sua vida pessoal, para que você tenha uma vida transformada e seja um agente de proclamação. Se você vive num poço, ou está vivendo num poço, ou caiu num poço, clame ao Senhor, porque Ele é o teu socorro. Não fique no poço. Deus é o teu libertador, é o teu promotor, é aquele que faz a justiça. Ele é o teu juiz, justo, santo e bom. Deus abençoe em nome de Jesus. Pastor Natalício. Amém. Glória a Deus, pastor Edésio. Realmente o versículo 2 me chama muita atenção quando nós percebemos, e o salmista também percebe, né, que Deus age proativamente em seu favor e coloca o salmista, ou seja, firma os pés do salmista sobre uma rocha. E a rocha, no Evangelho de Mateus, lá no Sermão do Monte, ainda no final dele, ele vai falar justamente que se a rocha é o local onde firmamos a nossa vida, a nossa casa, vem as lutas, vem a tempestade e ela não cai, né? Porque estamos firmados sobre a rocha, e a rocha é Cristo, né? E aqueles que firmam suas casas sem serem Cristo é areia fofa. E a areia fofa não segura nada quando vem um vendaval. E para nós é um texto realmente belíssimo. Glória a Deus. Queridos, mesmo nessa nova formatação, no canal do Instagram da igreja, você pode fazer a sua pergunta. Ainda temos aí alguns minutos. Se você tem alguma dúvida, se você tem alguma pergunta a fazer, algum versículo, né, ainda há a possibilidade de nós compartilharmos. Então, o objetivo desse momento é que você interaja, que você faça sua exposição, sua colocação. Isso para nós é um feedback importante, tá? Um retorno importante, mas o bom é que estejamos juntos, né? Estamos aí, estou vendo as mensagens de vocês, ok? Mas, pelo visto, o Edésio não tem nenhuma pergunta, tá? Todo mundo satisfeito, né? Estão todos alimentados pelo Salmo 40, e eu creio que, sendo assim, queridos irmãos, estejam sempre atentos. Se houver alguma dificuldade, algum problema na transmissão online no canal do YouTube, já automaticamente acesse, né, o Instagram da igreja, IEBG Jampa, siga se você ainda não é inscrito, tá? E já compartilhe com seus amigos, do qual você enviou o link, né? Dessa gravação nós vamos remeter para o canal do YouTube, vai ficar arquivado lá sim, mas por conta de problemas que possam acontecer, nós estaremos transmitindo pelo Instagram, ok?
Se não há nenhuma pergunta, pastor Edésio, nós podemos então encerrar esse momento. Muito bem. Eu queria só fazer pastor Edésio, pois não. Fazer aqui abrir um parênteses aqui dentro desse nosso bate-papo. Microfone. Opa, os alertas ali para o microfone. Então eu quero fazer um parênteses aqui, queridos, sobre o nosso canal. E talvez vocês não tenham conhecimento, mas nós já temos aqui, queridos, mais de 11 mil acessos ao nosso canal, queridos. E isso se dá por os acessos que os amados irmãos têm feito. E nós desejamos chegar aí a 20 mil acessos em breve. Mas para que isso aconteça, vocês são os agentes de propagação também. Quando vocês ouvem ou acompanham dessas nossas programações, eles ficam dentro do nosso canal no YouTube, arquivados lá. E aí então, pastor Natalício, você pode pegar esse vídeo, clicar lá e enviar. Então você pode postar no seu Instagram, no seu Facebook, e alcançar também aí um grande número de seguidores também, abençoando essas pessoas. O que nós queremos, queridos, com isso? O nosso canal, ele não tem fins lucrativos, mas tem um fim muito maior do que esse, que é levar a graça, a misericórdia de Deus ao conhecimento de outras pessoas. Então você pode encaminhar, fazer uma lista de transmissão dos seus amigos, e um dia postar no seu grupo, e assim as pessoas desfrutarem dessa maravilhosa graça de Deus, que é a sua palavra. Então, publique, compartilhe os links das mensagens, se você gostou, e vamos crescer juntos. Nós queremos nos tornar uma igreja forte, uma igreja que leva essa mensagem para outras pessoas, para outras famílias. Amém, queridos? Então, dá o teu like, e compartilha para a glória de Deus. Pastor Natalício. Amém. Glória a Deus por isso. Continuamos firmes nas atividades espirituais, nos exercícios espirituais de fortalecimento da fé em Cristo Jesus. Hoje tivemos escola bíblica, ontem tivemos escola bíblica para algumas salas, especificamente, e amanhã também teremos escola bíblica, às 9 horas da manhã. As salas dos adultos e jovens estarão se reunindo para estudar a primeira, segunda carta de João e também Judas. Tem sido um momento muito importante, abençoador, do conhecimento rico da carta de João, e você não pode ficar de fora. Participe também, entre em contato conosco, manda uma mensagem aí no Instagram, indique o seu número de telefone e você receberá um link para acessar pelo Google Meet a nossa aula que está sendo online. Amém? Então, pastor Edésio, que Deus abençoe e guarde a vida do servo do Senhor por esta palavra abençoadora do Salmo 40. Queridos irmãos, perseverem, continuem firmes. Amanhã às 17h30 da tarde é o nosso culto de adoração ao Senhor, e que possamos estar juntos em comunhão mesmo, através das redes sociais, do canal do YouTube ou também do Instagram, mas que possamos continuar firmes, com a nossa fé viva, jubilante no Senhor. Então vamos orar. Gostaríamos que todos pudessem fechar os seus olhos, se você pode fazer isso, em uma oração sincera ao Senhor, de encerramento, em nome de Jesus. Pai, graças damos a Ti, Deus, porque sabemos que podemos confiar e esperar no Senhor. Sabemos que o Senhor irá nos conduzir, Deus, a um solo firme, nos tirará de todo o mal e o problema que estejamos vivendo, Senhor. Não importa o poço que estejamos, o Senhor nos retirará e firmará os nossos pés sobre a rocha que é Cristo. Nos socorre, Deus, nos ajuda, visita cada família, cada pai, cada mãe, cada filho, cada irmão, Deus, tio, tia, avós, bisavós. Ajuda o Senhor, Deus, a perseverarem, a caminharem firmemente em Ti. Assim nós oramos, Senhor, pela vida daqueles que estão perto e daqueles que estão distantes.
mas que a tua mensagem os alcance e os alimente para a glória do Senhor. Amém. É assim que nós oramos, te louvando, te agradecendo por mais essa oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Um forte abraço, que Deus abençoe e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Abraço, Deus abençoe em nome de Jesus.